Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Meu Senhor estende as suas mãos. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Aleluia. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, o teu modo de agir, e ao sentir de que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. O meu Senhor estende as suas mãos. Aleluia. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. E gozarás perfeita paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos dar boas-vindas a todos. Estamos iniciando mais um programa Deus Fala ao Coração. E hoje, de forma muito especial, nós estamos iniciando o ano, hoje, dia 1 de janeiro, com a bênção de Deus, agradecendo ao Senhor pelo ano que Ele nos deu e com a expectativa de que neste ano nós teremos a companhia do Espírito Santo.
nós teremos a graça de Deus, como no ano passado, e certamente aquilo que você não conseguiu obter, lograr no ano passado, Deus é poderoso para fazer neste ano. Todas as coisas acontecem no seu tempo, no tempo de Deus. A Bíblia diz, afinal de contas, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Nós queremos louvar a Deus por sua audiência, por sua participação no programa Deus Fala ao Coração. Agradecemos a todos os irmãos internautas que estão conectados conosco através do rádio, TV e também das plataformas digitais. Isto mesmo, irmãos. Esse programa pode ser acompanhado, como disse, pela TV, rádio e também plataformas digitais, YouTube, Instagram, Facebook. Você pode aproveitar este momento para compartilhar o link deste programa, compartilhe Rede Brasil, compartilhe Deus Fala ao Coração. Como sempre fazemos, iniciamos o programa agradecendo a Deus, a razão pela qual nós estamos aqui, e também agradecendo ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a quem Deus tem colocado à frente deste grande rebanho, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, que também é pastor presidente da obra missionária no continente africano, Peru, Portugal e na República Argentina. Nós queremos agradecer a Deus e pedimos que o Senhor dê saúde ao nosso pastor presidente, dê graça, continue lhe dando sabedoria, a fim de que continue administrando essa tão grande obra. A sua querida esposa, irmã Judite, Deus abençoe. Queremos saudar o pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente da nossa igreja e também da convenção. Queremos, neste momento, irmãos, saudar a todos os ministros, a todos os coordenadores de área que cooperam com o nosso pastor presidente aqui no Grande Recife, os vice-coordenadores. Queremos saudar também os pastores que estão no interior do estado, nas filiais, setores, os pastores que estão na obra missionária no continente africano. Queremos saudar os pastores que estão ali na Argentina e também no país do Peru, o evangelista Levi e a sua esposa, nossa irmã Nalva, conhecida como Nalvinha. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Queremos saudar a você que está em casa, você que está aí com a sua família, depois de um culto abençoado. Nós tivemos aquele culto, não é, que chamamos de vigília de ano, onde rompemos o ano na casa de Deus, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez durante todo o ano. E sempre, depois daquele culto abençoado, a gente se reúne em família, entre amigos, para nos confraternizarmos e também comer, faz parte, não é? Que Deus abençoe a você que está reunido com a família, mas ligou a TV, está acompanhando também o programa Deus Fala ao Coração. Deus vos abençoe, um feliz ano novo para todos. E também, queridos irmãos, você que neste momento está trabalhando, muitos irmãos que trabalham, eu já passei por isso também, ao romper do ano, né? Está voltando do trabalho, largava normalmente de 11, meia-noite. Meu pai, muitas vezes, também passou por isso. E eu sei que neste momento tem irmãos que estão no trabalho, não é? Que passam uma noite trabalhando, outros estão retornando do trabalho para casa, e você que talvez esteja no carro, ligou o rádio, está nos acompanhando, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que 2026 seja um ano de muita bênção, de realizações, sobretudo de comunhão com Deus. Não esqueça isso, servir a Deus e ter a sua presença é o mais importante. A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vos abençoe. Deus abençoe também, queridos, os nossos queridos irmãos que estão nos hospitais, não é? Alguns irmãos que estão internados. Querido, Deus te abençoe, não fique triste,
tudo tem um tempo determinado. Eu já tive a experiência de romper um ano em um hospital. Estava enfermo, estava em um tratamento contra um câncer, isso no ano de 2003 para 2004, e rompi o ano ali no Hospital do Câncer, aqui em Recife, mas pela graça de Deus aqui estou contando vitória, porque o Senhor está conosco. Deus lhe abençoe, te dê saúde, e nós vamos iniciar este programa orando, pedindo a bênção do Senhor. Mas antes quero enviar uma saudação especial à minha querida esposa, a irmã Pauliana Marques, toda a minha família, os meus pais ali na cidade de Tracunhaém, o meu irmão, Wagner Marques. Quero saudar também a família da minha esposa, meu sogro, minha sogra, os meus cunhados, ali na cidade, em Lagoa do Carro. Saudar também os pastores que estão naquelas filiais, pastor Osias Gomes, a irmã Marta, que estão ali na cidade de Lagoa do Carro, e o pastor Gilson Bezerra, a irmã Mari, que estão ali na cidade de Tracunhaém. Deus os abençoe. Quero saudar também todo o povo de Deus ali na congregação em Novo Benfica, os nossos irmãos ali na congregação em Cordeiro Caxangá, Estrada dos Remédios, Sítio Tabaiares, e também, queridos irmãos, ali na congregação em Zumbi. Neste momento eu quero lhe convidar para lermos a preciosa palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, caso seja possível, e se não, você pode nos acompanhar. O texto sagrado está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 24, nós vamos ler até o versículo 29. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 24 ao 29, diz a palavra do Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Glória a Deus. Queridos, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor neste momento. Nós estamos iniciando este programa, estamos iniciando o ano e vamos fazer este momento um momento de oração, agradecendo ao Senhor uma vez mais, pelo ano que se passou, o ano que está iniciando, pedindo que o Senhor te dê saúde, força, graça, abra portas dentro de portas, porque Ele é o dono do ouro, da prata. A Bíblia diz que Ele tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Todas as coisas pertencem a Ele. Ele governa os céus e a terra. Não fique inquieto, não fique angustiado. Não. O Senhor, Ele tem um controle de todas as coisas. A Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Portanto, ore comigo. Eterno Deus, soberano Pai, nós queremos neste momento te dar graças, Senhor. Render graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Como sempre faço, quero iniciar agradecendo pelo perdão dos nossos pecados, pelo privilégio de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Te agradecer, Senhor, neste momento, ó Deus, pelo privilégio de ser Teu filho. Eu te agradeço também, além de ser Teu filho, de ser Teu servo, ser escolhido por Ti para cooperar neste santo ministério, auxiliando o nosso pastor presidente. Ter o privilégio, Senhor, de estar aqui no estúdio da Rede Brasil, apresentando este programa, Deus Fala ao Coração,
e levando a tua palavra, a tua bênção, Senhor, a milhares de ouvintes e internautas. Eu quero te apresentar neste momento os teus filhos que nos acompanham pelo rádio, TV, pelas plataformas digitais, que todos sejam alcançados por ti, Senhor. Contempla aquele filho teu, aqueles que não são evangélicos, alguns que não estão neste momento, Senhor, alegres, talvez por não estar com a família, por problemas diversos, Senhor. Alguns perderam a família, alguns perderam um ente querido, talvez a enfermidade que não permite, neste momento, desfrutar de alegria. Mas eu quero te pedir, Senhor, como tu és o nosso amigo, ó Espírito Santo, enche de alegria o teu filho, enche de paz, que a presença do teu Espírito possa, neste momento, fortalecer da graça e que possamos iniciar este ano, Senhor, com muita fé em Ti, sabendo que o Senhor começou a boa obra e certamente há de aperfeiçoar. Ajuda as famílias, ajuda todos os teus filhos que estão aqui no Grande Recife, em todo o estado, Senhor, no interior, na área rural, em outros estados da federação. Te apresentamos os nossos irmãos e amigos que estão em outros países. Te apresento o nosso pastor presidente, o teu filho, pastor Ailton, a sua esposa, irmã Judite, pastor Samuel, todos os diretores da nossa igreja e também da convenção, Senhor, o teu filho, pastor Ailton Júnior. Deus, abençoa-os sobremaneira, permanece conosco e que este programa seja de bênção, como tem sido, Senhor, e que vidas sejam alcançadas, impactadas, aqueles que não te servem possam receber, Senhor, a palavra que virá do teu Espírito e que possa, Senhor, trazer convencimento para que eles possam se entregarem a Ti. Que os louvores que serão entoados aqui ao Teu nome, como já foi, possam também ser mensagens do Teu Espírito para convencimento, conforto, alegria de muitos. Assim, Senhor, nós pedimos a Tua bênção a todos nós, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia, né? Noite para amanhã de gratidão a Deus. Então vamos agradecer, vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos dizer ao Senhor, vamos agradecê-lo. Aleluia! Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Queridos, hoje esse momento é um momento de gratidão a Deus. Você agradece ao Senhor? Agradecê-lo mesmo pelas provações, adversidades. A palavra do Senhor diz que não vem provação sobre nós que não podemos suportar. O Senhor, Ele está conosco, Ele sabe os nossos limites, até onde podemos ir. E aquele que está conosco, Ele não nos deixará
no meio do caminho. Jesus disse que iria ao Pai, mas enviaria outro Consolador para que estivesse conosco, e esse Consolador estará para sempre conosco. O Paráclito de Deus, o Espírito da verdade, de quem Jesus disse que o mundo não conhece, não o tem porque não o conhece, e portanto a Igreja do Senhor Jesus, que recebeu o Espírito Santo por intermédio da conversão. Paulo diz aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 6, versículo 19 e 20, não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo, e que foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, em vosso espírito. Nós estamos, neste momento, glorificando a Deus, porque nós temos a companhia gloriosa do Espírito Santo. Esse Espírito que cooperou com os discípulos na missão que eles receberam para pregar o Evangelho, Ele também está conosco cooperando. Ele está conosco nos alegrando, nos confortando nos momentos difíceis, nos dando força para vencermos as adversidades. Queridos, não estamos sozinhos. A presença do Senhor está conosco. Então, se Ele está conosco, Jesus, eu te agradeço. Aleluia. Queridos, neste momento eu quero convidá-los para refletirmos na palavra de Deus. Fizemos a leitura em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 24 ao versículo 29. E eu gostaria, com a ajuda de Deus, de trazer uma reflexão subordinada ao tema esperança. Sendo este o primeiro programa, não é, que está sendo exibido, nós iniciamos o programa às 23 horas e vai um pouco mais, então a gente rompe aí a madrugada, chegando ao primeiro dia do ano e, portanto, eu quero que você reflita comigo neste momento sobre esperança. Eu sei que diante do cenário em que estamos vivendo, quando falo do cenário, eu falo cenário nacional, e por que não dizer global, do ponto de vista político, econômico, momento de incertezas, insegurança, essas circunstâncias adversas que mexem com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, gerando falta de credibilidade nos homens, pela corrupção. Nós estamos vivendo aqui no Brasil, de forma mais específica, um momento tão difícil, onde as autoridades dos poderes constituídos do ponto de vista político já não se entendem e parece que as leis, a Constituição, que é a base moral da sociedade, já não é mais respeitada ou não são mais respeitadas. E diante deste cenário, uma pergunta que surge: o que fazer? E a resposta na palavra de Deus é: devemos ter esperança. Sim, esperança. Eu quero chamar a sua atenção para analisarmos na palavra do Senhor o que a Bíblia diz sobre esperança. Em primeiro lugar, meus irmãos, a palavra esperança, ela é definida no grego como elpis, que significa expectação favorável e confiança. Tem a ver com o que não vê, o futuro. Por isso que esperança está ligada a uma expectação. Aquilo que há de acontecer logo apontando para o futuro, mas também apontando para algo
que está para acontecer, mas de forma favorável. É a confiança. A esperança está ligada intrinsecamente à fé. E a fé, ela gera em mim uma expectação, uma expectativa de algo bom que está por vir. Na palavra de Deus nós vamos encontrar, queridos, em Romanos capítulo 8, nos versículos 24 e 25, a seguinte expressão: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esses dois versículos do capítulo 8, a saber, versículo 24 e versículo 25, Paulo ele traz aqui a ideia exatamente da definição da palavra esperança, pois ele diz que na esperança fomos salvos, ora a esperança que se vê não é esperança. Logo, ele diz que a esperança está ligada àquilo que não se vê. É uma das definições da palavra esperança. E em segundo lugar, ele fala daquilo que está por vir, apontando para o futuro, porque ele diz no versículo 25, mas se esperamos o que vemos, com paciência o aguardamos. A esperança, queridos irmãos, na Bíblia, nós vamos perceber que é descrita e a palavra de Deus revela a esperança sob dois prismas que eu gostaria de mostrar aqui aos irmãos. Primeiro, é sobre a antecipação feliz do que é bom. O significado mais frequente da palavra esperança na Bíblia é exatamente aguardar, esperar, sendo uma antecipação feliz do que é bom. Ou seja, é você se alegrar, tendo convicção de que aquilo que você está aguardando vai acontecer. E vai acontecer de forma favorável. Portanto, é uma antecipação feliz daquilo que é bom. E há dois textos que poderíamos fundamentar esta verdade, o que está em Tito, capítulo 1, versículo 2. A palavra do Senhor diz em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Vejam que Paulo está dizendo ao jovem obreiro Tito que ele deve se alegrar com aquilo que vai acontecer, a glória futura, aquilo que nos espera. Ele fala aqui do seu aspecto escatológico, espiritual, obviamente, mas ele diz que nós devemos, queridos, nos alegrar, ter convicção de que a promessa de Deus sobre a sua glória que nos espera é algo real e, portanto, nós devemos nos alegrar porque o Senhor que promete, Ele não pode mentir. O segundo texto está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Isso fala de convicção. O segundo prisma que gostaria de mostrar para os irmãos sobre a verdade da esperança, primeiro, que ela é a antecipação feliz do que é bom. Segundo, a base sobre a qual esperamos, ou seja, a base sobre a qual a esperança é fundamentada. Nós, quando aguardamos, esperamos, em que nós estamos depositando, então, a nossa confiança? Em que está fundamentada a nossa esperança? No capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos,
no versículo 19, mostra alguns homens que depositaram a esperança, sua fé em algo, irmãos, e o texto diz: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Aqui mostra que a esperança daqueles homens, os senhores daquela escrava, que tinha um espírito de adivinhação e, portanto, gerava lucros àqueles homens, e após Paulo expulsar aqueles espíritos malignos, a esperança daqueles homens que estava fundamentada no lucro que aquela mulher dava foi perdida. Logo, a esperança daqueles homens estava fundamentada em algo que podia corromper, algo que era mortal, algo que era transitório, algo falível, o ser humano. Em contraste a isto, nós vamos encontrar o que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, mostrando qual o fundamento da nossa esperança. Não é o homem. Ele diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ele mostra que Cristo é o fundamento da nossa esperança. Em terceiro lugar, o objeto no qual a esperança está estabelecida. Paulo diz ao jovem obreiro Timóteo, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Paulo diz que a sua esperança, bem como da igreja, em uma visão geral, ela está fundamentada em Cristo. Deus, Cristo, Espírito Santo, a Santíssima Trindade é a nossa esperança. De forma introdutória, eu quero lhe dizer que a nossa esperança não deve estar fundamentada em algum objeto que pode se corromper, corruptível, falível, ou algo que é mortal, apontando para o ser humano. Mas a nossa esperança, ela deve estar fundamentada em Deus, que é eterno. O salmista disse, queridos, escrevendo, que de geração a geração o Senhor é eterno. Ele diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. E parece uma redundância do salmista dizer de eternidade a eternidade. Afinal de contas, a eternidade é aquilo que não tem começo nem tem fim. E se a Bíblia dissesse ele é eterno, nós já entenderíamos. Mas o salmista quer reforçar esta ideia e ele repete então o termo eternidade. E ele diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor, usando o profeta, diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Ele é imutável. Deus é eterno. Logo, a nossa esperança deve estar fundamentada nele. Em segundo lugar, meus irmãos, além de trazermos aqui a definição e algumas considerações acerca da esperança, biblicamente falando, nós vamos perceber que há adjetivos a essa esperança. A Bíblia chama a esperança de boa. Segundo as Tessalonicenses 2:16, diz, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos amou
e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. A esperança também é chamada de bem-aventurada. Tito 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. E em terceiro lugar, essa esperança é classificada também como viva. Primeiro, ela é chamada de boa. Segunda, bem-aventurada. E terceira, viva, conforme 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, esperança vem do verbo esperar. E, biblicamente falando, o texto que lemos, o profeta Jeremias elenca aqui algumas verdades sobre a esperança que quero compartilhar com os irmãos nesse tempo em que temos. Rapidamente, capítulo 3 de Lamentações, versículo 24 a 29, a primeira informação do texto lido, no versículo 29 é: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Jeremias, ele mostra o porquê que haveria de esperar no Senhor. E ele diz no versículo 24, eu vou esperar no Senhor porque ele é a minha porção. É interessante, queridos, eu estava pesquisando, analisando esse texto, quando Jeremias diz a minha porção é o Senhor, há uma versão que diz assim, abre aspas, digo a mim mesmo, o Senhor é o que me resta e por isso tenho esperança. O Salmo de número 119, verso 57, o salmista usa essa expressão, a minha porção é o Senhor. O que o profeta e o salmista estava falando era exatamente que o que ele tinha, o que lhe restava, que lhe dava confiança, que lhe dava base para acreditar em um futuro melhor, era o Senhor. Portanto, a minha porção é o Senhor. Em segundo lugar, ele diz, bom é o Senhor para os que esperam nele. Aqueles que esperam no Senhor, ele diz, o Senhor é bom para estes. E o termo aqui, irmãos, os que esperam nele, no hebraico literalmente é os que esperam ansiosamente. Aqueles que estão aguardando de forma ansiosa por algo da parte de Deus. Em terceiro lugar, ele diz que o Senhor é bom para a alma que o busca. Logo, eu espero e eu vou buscar o Senhor em oração, em jejum. Por quê? Eu tenho convicção de quem é Deus e eu vou buscá-lo. E se eu busco, eu tenho convicção da resposta. E se eu tenho convicção da resposta, eu tenho esperança de que algo novo virá, algo novo está por vir. E eu quero abrir um parêntese e profetizar na autoridade desta palavra que eu ministro. Está chegando coisa nova de Deus sobre a tua vida. Tenha esperança, porque a Bíblia diz, bom é ter esperança no Senhor. Ele é a nossa porção, é aquilo que nós temos. Ele continua dizendo, bom é suportar o jugo da mocidade. E o termo jugo aqui, no Targum, que é a tradução aramaica do Antigo Testamento, significa os mandamentos. Significa também a disciplina, a correção de Deus. Quando você recebe a disciplina, os mandamentos, a correção do Senhor, você consegue ter esperança. A palavra vai gerando em você isso. E eu caminho para o final dessa reflexão dizendo, Jeremias diz, bom é assentar-se solitário. Por que isso?
para que se aprenda a lição com Deus. É momento que é preciso que às vezes a gente fique só. Às vezes Deus tira pessoas que estão perto de nós, nos leva para o deserto. E no deserto Ele trata conosco como tratou com João Batista. João Batista passou um período no deserto, mas a Bíblia diz que quando ele volta do deserto, ele volta cheio do Espírito e anunciando aquele que viria depois dele, Jesus. E por fim, queridos irmãos, Jeremias diz que bom é colocar a boca no pó. Ele diz, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Colocar a boca no pó significa se humilhar, significa prostrar-se diante de Deus. E ao se humilhar, entendendo que Ele é a porção que nós podemos segurar, nos firmar e ter a convicção que Ele está trazendo algo melhor para nós. Eu concluo esta reflexão te dizendo, Deus é o teu maior e único bem que você pode depositar a sua confiança e ter convicção, ainda que tudo esteja desabando ao teu redor, algo novo está por vir. Recebe esta palavra neste momento e seja fortalecido por Deus. Meus irmãos, nós temos a honra nesta noite de receber neste programa o nosso querido irmão e amigo Tony Ribeiro, ele que louva ao Senhor já há um tempo e está convidado pelo nosso pastor, não é, nesse programa para estar louvando ao Senhor. Irmão Tony, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos continuar louvando ao Senhor. Glória a Deus, vamos louvar a esse Jesus que nos viu. Glória a Deus. E por isso estamos salvos pela sua misericórdia e a sua graça. Ali na cruz do Calvário, Ele nos salvou. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Andando só, pisando pó na dura estrada, eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei, eu vi Jesus, Jesus me viu e nele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante Ele me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então eu posso dizer que em Cristo me salvei. E foi assim que um dia em mim raiou o dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia, e eu que estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador, sim, foi ali na cruz
que Cristo me salvou. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante Ele me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então eu posso dizer que em Cristo me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante Ele me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então eu posso dizer que em Cristo me salvei. E desde então eu posso dizer que em Cristo me salvei. Irmãos, estamos de volta com o nosso programa Deus Fala ao Coração. Eu acredito que você foi altamente abençoado por Deus pelo último hino que nós ouvimos aqui antes, né, de irmos ao intervalo. Que hino maravilhoso! Daqui a pouquinho temos mais. Nosso querido irmão Tony Ribeiro, convidado pelo nosso pastor presidente, daqui a pouquinho estará louvando mais o nome do Senhor Jesus. Mas neste momento eu quero lembrar você as redes sociais, as plataformas digitais que esse programa pode ser acompanhado, esse programa é exibido. Eu sempre digo que esse programa não é acompanhado apenas pela TV e rádio, mas também pelas plataformas digitais. Está aparecendo aqui, não é? Na parte de baixo do seu visor, os canais que podem ser acompanhados, toda a programação da Rede Brasil, o YouTube, Instagram, Facebook. Todas essas plataformas digitais você pode acessar e acompanhar na íntegra o programa Deus Fala ao Coração. Você pode, inclusive, neste momento, compartilhar o link deste programa, porque ao compartilhar a Rede Brasil, Deus Fala ao Coração, você estará abençoando vidas. Amém? Queridos irmãos, nós estamos chegando neste momento a um quadro muito importante deste programa, o quadro Deus de Milagres. Você quer saber o que Deus continua fazendo? Quer saber o que Ele fez? Você quer ser fortalecido na fé? Você que está passando por um problema na área de saúde e crê que Deus pode fazer, talvez a sua fé esteja oscilando de tanto sofrer. Acompanhe esse testemunho e seja edificado por Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. O meu nome é Suzana Santos, eu sou de Guararapes e venho aqui neste momento falar sobre o que Deus fez na vida da minha mãe. No ano de 2003, minha mãe trabalhando como sempre de costume que ela faz, ela foi acometida, começou a sentir várias dores e dores acompanhadas de febre. Que dores foram essas que eu resolvi socorrer a minha mãe? Levei ali no hospital Ananeri na época e suspeitaram que minha mãe estava com pedra nos rins e deram toda a medicação que foi necessário naquele dia e mandaram minha mãe para casa. Só que ao chegar em casa, minha mãe foi piorando, resolvi novamente socorrer a minha mãe e nesse período passamos mais 2 dias ali naquele hospital, Ananeri, e quando ela tomava aquelas medicações nos hospitais, a febre diminuía e a dor também. E resolveram lá no hospital mandar minha mãe de volta para casa. E nesse período de tempo, em casa, a minha mãe, as dores começou a aumentarem
minha mãe começou a emagrecer, a ficar definhada e já não se alimentava bem, já não tinha mais força nem sequer para tomar um banho. E eu, na realidade, confesso que, mesmo como cristão, sabemos o Deus a que nós servimos, a minha fé ficou bastante abalada. Chegou o momento que eu pensei que Deus ele ia guardar a minha mãe. Mas eu louvo a Deus, que Deus ele é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. E ao passar do tempo, uma quinta-feira estava marcado para numa sexta-feira minha mãe fazer uma tomografia. E uma quinta-feira antes, chegou um grupo de irmãs que tem aquele costume de fazer a visita aos enfermos, onde eu faço parte, e elas foram visitar a minha mãe. E naquele período ali, nós servimos a um Deus que fala. Deus usou uma irmã por intermédio de profecia e falou naquele dia que aquela enfermidade que a minha mãe estava não era para a morte. Foi através dali que a minha fé aumentou e eu sabia que Deus não iria guardar a minha mãe, porque da forma que ela estava, eu pensei que Deus ia guardar a minha mãe. Mas naquele dia, minha mãe estava muito fraquinha, mas a minha fé e a fé da minha mãe foi renovada. Ao dia seguinte, que foi numa sexta-feira, a minha mãe ela foi fazer aquele exame de tomografia, onde foi diagnosticado que minha mãe estava com um abscesso de pus no fígado. O quadro da minha mãe estava muito difícil, ela muito magrinha, muito fraquinha, mas ali foi internada novamente e foi fazer um serviço, tratamento de uma drenagem a minha mãe naquele dia. E eu pedi para o médico para que deixasse eu entrar com ela na sala. Só que ao fazerem, naquele momento, uma ultrassom para ver como era que estava o quadro da minha mãe, o médico achou por bem de não deixar que eu entrasse, porque eu creio que ele sabia que eu não iria suportar, pois a minha mãe estava uma viva, porém podre por dentro. Então, onde nós vemos que vale a pena nós servirmos a esse Deus, porque o nosso Deus é aquele que ele vai além da medicina. Porque muitas vezes quando a gente pensa que tudo está perdido, o nosso Deus ele chega e age nas nossas vidas de uma maneira extraordinária. Foi o que Deus fez na vida da minha mãe. E fazendo aquele processo de drenagem, foi tirado da minha mãe mais de 3 litros de secreção podre. Minha mãe entrou ali naquele hospital, Barão de Lucena, para fazer esse tratamento de drenagem, e entrou andando e saiu, mesmo com todo esse proceder, mesmo fraquinha, saiu daquele hospital andando. Quando alguns diziam que ela estava com câncer, porque devido à situação que ela estava, porque eu nunca vi um ser humano vivo numa situação que estava minha mãe. Porque quando eu entrei na sala, depois que ela fez aquele tratamento de drenagem, eu vi a minha mãe ali, mas o mau cheiro era terrível. Mas vale a pena servir a esse Deus e a gente não perder a esperança, porque o nosso Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E saindo daquele hospital, fomos para o Hospital Ananeri, onde passei com minha mãe ali 26 dias com ela ali internada, com aqueles drenos. E teve momento ali que eu fiquei novamente com minha fé abalada, mesmo sabendo que Deus cura, porque minha mãe, ela começou a ficar muito cansada e foi necessário ela ter que tomar sangue e houve rejeição e ali foi um processo que entrou, teve que ir naquela quarto que nós estávamos, colocar o balão nela e eu fiquei muito assustada e me tiraram daquela sala e eu no lado de fora eu disse, Deus, o Senhor falou que essa enfermidade não era para a morte, e assim eu creio. Abençoe a minha mãe ali dentro, pois eu estava fora da sala, e mais uma vez Jesus chegou, porque Ele é um socorro bem presente na hora da angústia, e conhece o que nele confia. E Jesus chegou mais uma vez ali na vida da minha mãe, e a minha mãe, mais uma vez, foi feito aquele trabalho ali de colocar o balão de oxigênio, e graças a Deus, aquele processo, aquele susto que eu tive naquele momento passou. E hoje eu só tenho que agradecer a Deus pelo que Deus tem feito na vida da minha mãe. E que você saiba que o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que ouve, é um Deus que vê e um Deus que vai além da medicina. Por mais difícil que seja a sua situação, saiba que para Deus nada
é impossível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você viu que Deus ainda continua fazendo? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Eu sei que quando nós estamos passando por um problema, principalmente na área da saúde, nós sentimos, os familiares sentem, não é? A pessoa que está passando pelo problema sente a dor física e emocional. Os familiares sofrem emocionalmente. Mas Deus é poderoso. E neste primeiro programa do ano, Deus fala ao coração. Nós trazemos esta mensagem de esperança, trouxemos a reflexão bíblica sobre esperança. E agora, através desse testemunho, eu quero te dizer, Deus pode de igual modo fazer na tua vida, te curar, te dar vitória e você glorificar o nome do Senhor. Tenha esperança, nem tudo está perdido. O Jeová Rafá, o Deus que cura toda e qualquer enfermidade, Ele fala contigo por meio da sua palavra e te diz, tenha esperança, confie em mim, eu continuo mesmo, ontem, hoje e eternamente, e posso fazer além do que você está pedindo ou pensando. Vamos continuar adorando o nome do Senhor e neste momento vamos ouvir o nosso querido irmão Tony Ribeiro louvando ao Senhor com mais um hino. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia! Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, aleluia, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se
vier. Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus, você crê? Ele é Deus, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus na tua vida. Não importa o que acontecer, saiba que Ele continua sendo Deus e fará coisas grandes, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Ele é Deus. Queridos irmãos, como é bom ter esta convicção do Deus que nós servimos. Por isso que nós devemos ter esperança, aguardar no Senhor. Ele é Deus, permanece sendo Deus. E assim sendo, não te desespere, não te inquietes. O Senhor está no controle. Ele é Deus. Eu vou dizer de novo, Ele é Deus. Eu vou dizer de novo, Ele é Deus. Deposita tua confiança nele. Creia que Ele está no controle de todas as coisas. E como disse Jó, e por fim se levantará. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Queridos irmãos, neste momento nós chegamos ao quadro também de muita importância aqui no programa Deus Fala ao Coração, que é o quadro onde temos a participação dos nossos queridos ouvintes, internautas. Você pode enviar o seu áudio para o número que está aparecendo aqui, não é? Na sua tela, 99226-6009. Você envia a sua mensagem para este número, diz de onde está falando, diz o seu nome, faz o seu pedido de oração e daqui a pouco nós vamos chegar ao momento mais especial depois da palavra desse programa, um momento onde estaremos orando, falando com Deus e apresentando todos os pedidos de oração. Queridos, você crê no poder da oração? Olha, a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E eu creio que Deus fará grandes coisas através desta oração. Então nós já vamos ouvir aqui a participação dos nossos queridos irmãos, ouvindo então a primeira participação deste programa. Boa noite, pastor, a paz do Senhor. Boa noite, amém. amém. Aqui de Recife, meu Pois nome não. é Marcos. Pois não, irmão Estou precisando Marcos. de uma oração para minha família e para mim. Eu estou precisando de uma oração forte na minha casa, em nome de Jesus. Amém, querido. Nós vamos orar pelo irmão Marcos, não é, que está precisando, e nós vamos fazer um clamor aqui, irmão Marcos. Daqui a pouquinho, não é, nós vamos ouvir alguns áudios e no final faremos uma oração intercessória. E nós cremos no poder da oração. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele é poderoso. Queridos, quando eu digo que Deus é poderoso, a minha alma pede para que eu repita e eu vou dizer de novo, Ele é grande. Como ouvimos aqui há pouco, não é? O nosso irmão Tony louvar o Senhor. Ele é Deus. E nós vamos orar crendo na vitória, na resposta, em nome de Jesus. Vamos então ouvir a segunda participação, o segundo áudio deste programa. Eu sou José Aurélio, de Cruz de Rebouças. Quero Pois não. saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, Deixar irmão para a meditação de todos Isaías 64, verso 4, que Amém. nos fala que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Esperar em Deus é não perder o tempo. Amém. Amém. Olha aí, queridos. Nós trouxemos a mensagem, né, sobre esperança, sobre esperar. E o nosso querido irmão José Aurélio, ele corrobora, não é, esta palavra e traz aqui, inclusive, um texto bíblico fundamentando a ideia de esperar. Querido irmão José Aurélio, de Cruz de Rebouças, Igaraçu,
receba a nossa gratidão pela honrosa participação aqui no programa Deus Fala ao Coração e enviamos saudações para o Senhor e todo o povo de Deus, todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham aí em Igaraçu, Cruz de Rebouças. Vamos então a mais uma participação. Pai do Senhor, evangelista, meu nome é irmã Sueli. Amém, irmã Sueli. Faço parte da área 35. Eu estou pedindo oração por mim, pela minha saúde, certo, e também pelo meu genro que está desempregado, certo, pelo meu filho que está afastado dos caminhos do Senhor, meu esposo. Pois não. Oro pelos meus 3 netos e oro por uma causa que eu entreguei na mão do Senhor. Amém. Quando Deus resolver, eu volto a agradecer. Amém, irmã Sueli. Vamos orar. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Meus irmãos, hoje já ouvimos aqui a reflexão bíblica sobre esperança. Nós ouvimos hinos aqui que levaram-nos a meditar e a refletir quem é o nosso Deus. E assistimos um testemunho impactante de que Deus continua operando maravilhas, curando. Então, queridos, os irmãos que estão enviando áudios aqui, não é? Creiam que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós precisamos. Amém? Vamos a mais uma participação. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Aqui quem fala é Joyce, da área 61, comporta. Peço oração pelos meus filhos que estão doentes e também por toda a minha família. Sim, senhora. Muito bem. Vamos orar pela serva de Deus, nossa irmã Joyce, que participa de Comportas. E vamos orar para Jesus dar vitória, não é? E entrar na sua família com saúde. Agradecemos a serva de Deus pela participação e vamos a mais uma participação. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meu nome é Rosângela. Peço oração pela minha família. Deus sabe de todas as coisas. Amém, irmã Rosângela. Nós agradecemos a sua participação e vamos apresentar a sua família para que Deus dê vitória em nome de Jesus. Queridos, vamos então ouvir mais um áudio. Paz, Senhor, meu nome é Ingrid, eu tenho 11 anos e eu vou pedir aqui oração por mim, por meu irmão, para toda a minha família. Por mim é porque eu estou com crise de ansiedade. Oh, meu por Deus. Meu irmão é porque ele também está com crise de ansiedade. Para minha mãe e para meu pai, para Deus dar vitória. Sim. Amém? Amém. Gente daqui de Carpina. Certo. Vamos orar por Ingrid, não é? E também por sua família, para que Jesus possa tirar esta ansiedade. A Bíblia diz que nós não devemos andar inquietos por coisa alguma, pensando no que vamos comer, no que vamos beber, no que vamos vestir. Jesus disse: olhai as aves dos céus, não plantam, não semeiam, não cegam, mas vejam como se vestem, como são cuidadas. Jesus disse: nem Salomão em todo o reino se vestiu igual a elas, porque o nosso Deus, ele tem cuidado. Portanto, como diz Pedro, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, Deus, ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Nós respiramos, dormimos e acordamos, como diz a palavra de Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Que Deus te abençoe, Ingrid, e possa tirar esta ansiedade, não é? E possa glorificar o nome dele na vossa vida, em nome de Jesus. Vamos ouvir mais uma participação. Paz do Senhor, que é Sueli de Camaragibe, área 17. Peço oração pela minha neta, Maria Alice, 10 meses. Ela é do Rio de Janeiro e está aqui em Camaragibe. E a mesma, desde que chegou, que ficou resfriada e agora já foi socorrida 2 vezes com um probleminha no ouvido. Além do resfriado, está com otite. E a mãe dela também se encontra muito gripada. Peço que os irmãos levem em consideração. Pois não. Em nome de Jesus, eu já agradeço. Amém, irmã Sueli. Nós que agradecemos a sua participação e nós vamos orar sim, para que Deus possa dar saúde, não é? A esta irmã e também a sua mãe,
porque Ele é a saúde das nações. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura toda e qualquer enfermidade. Amém? Agradecemos a sua participação, serva de Deus, e enviamos saudações a todo o povo de Deus e amigos aí em Camaragibe, e especialmente aí em Timbi, não é? Onde a nossa irmã está falando conosco. Vamos a mais uma participação. Paz do Senhor, irmã. Deus te abençoe. Sou Valdeirês aqui do Peixinho. Quero aqui agradecer a Deus pela porta de trabalho que ele abriu para minha filha e para minha neta. E também peço oração por toda a minha família, para Jesus guardar e livrar Deus e o mal. E agradeço a Deus por tudo. Amém. Todo o benefício que Ele faz por mim e por toda a minha família. É verdade, minha Deus abençoe, a paz do Senhor. Glória a Deus. Nossa irmã Valdeirês de Peixinhos, aqui no Grande Recife. Nós agradecemos a participação da querida irmã. É muito bom poder contar com a participação e interação dos nossos queridos irmãos. E lembrando, você pode enviar o seu áudio também, participar deste programa, pelo número 99226-6009. Repetindo, 99226-6009. Você envia o seu áudio, um áudio curto, diz de onde está falando, diz o seu nome, se desejar, faz o seu pedido de oração e creia que Deus fará aquilo que você espera da forma dele dentro dos seus propósitos. Amém? Meus irmãos, vamos à última participação de hoje. Paz do Senhor, pastor Flávio. Aqui Amém. É a irmã Iris Cabral, do Alto da Balança. Oh, que pedindo bênção. oração ao Senhor pela nossa família. Que Deus continue lhe abençoando, Senhor, e a sua família. Amém. Glória a Deus, irmã Iris Cabral. Esta serva de Deus, irmãos, uma família abençoada, não é? Uma família que tivemos a honra de conhecer ali na área 45. A irmã Iris congrega na área 15, não é? É dirigente de ciclo de oração, e a maior parte da família está na área 45 e ali em Alto da Balança, não é? Queremos saudar toda a família Cabral. Deus abençoe as nossas queridas irmãs e dizer que nós somos felizes por conhecer esta linda família, povo de Deus abençoado. Todos os sábados a família se reúne ali, né, na casa dos pais, os pais que já estão com o Senhor, presbítero Cabral, que partiu, um homem de Deus, um amigo, e por fim a mãe também partiu para o Senhor há poucos dias, mas deixou uma grande herança. Seus filhos, netos, não é, que servem ao Senhor Jesus. É uma irmã Quilma, dirigente do COI, aí em Alto da Balança, Deus abençoe. Irmã Josele, faz parte aí em Alto da Balança, Deus abençoe. E em especial, irmã Iris, que falou conosco agora, Deus abençoe. Agradecemos, um forte abraço, feliz ano novo para toda a família. E em nome do nosso pastor presidente, saudamos todo o povo de Deus aí na área 45, área 15, ao evangelista Gesiel Fidelis e também ao evangelista Levi Oliveira. Queridos irmãos, estamos chegando ao final deste abençoado programa. Está tão gostoso aqui a presença de Deus, os louvores impactantes, a palavra, a participação dos nossos ouvintes. Mas nós estamos chegando ao final do programa. A notícia boa é que o Senhor vai permanecer conosco, a programação continua, você, caso possa, não desligue a sua TV, o seu rádio e também as plataformas digitais, não é? Muitos irmãos passam 24 horas, irmãos, com o som ligado na Rede Brasil de Comunicação. Outros dizem que só vão dormir depois que termina o Desfala ao Coração. Mas lembrando que logo após o Desfala ao Coração nós temos outro programa e a programação segue, você sendo abençoado com hinos, com mensagens bíblicas, de modo que esta rádio, a Rede Brasil de Comunicação, foi preparada para abençoar a sua vida e toda a sua família, no nome de Jesus. Eu quero agradecer a sua audiência,
a sua participação através de áudio. Quero agradecer a você que esteve conosco até agora e dizer, 2026 chegou, mas o Senhor já estava nos aguardando antes que 2025 chegasse. O Deus que esteve conosco em 2025 já está conosco em 2026 e continuará nos ajudando. Seja forte, seja firme, mantenha a sua confiança em Deus e lembre-se, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um feliz ano novo a todos os irmãos. E queridos, nós neste momento iremos orar. Nós vamos orar apresentando todos os pedidos de oração, mas antes eu quero convidar aqui o nosso querido irmão e amigo, nosso irmão Tony Ribeiro. Olha, irmãos, eu passava a noite toda aqui, a madrugada, ouvindo o servo de Deus, como é bom ouvir o irmão Tony, não é? E ele vai trazer as suas palavras finais aqui, considerações finais. Lembrando os irmãos, depois da oração, a bênção apostólica, nós vamos concluir este programa com o irmão Tony louvando ao Senhor. Não desligue sua TV, não saia aí do canal, não é? 14, e vamos ouvir o irmão Tony então trazer suas considerações finais. Amém, pastor Flávio. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Amém. O Senhor, acho que primeira vez com o Senhor aqui no Deus Fala Coração, e para mim motivo de muita alegria. Glória a Deus. E o senhor sabe que eu sou um admirador, né, do pastor Flávio. Conheço ele há uns anos, lá desde Lagoa do Carro. Né? Tivemos o prazer de cultuarmos juntos e Deus nos proporciona essas oportunidades e eu gosto de aproveitá-las. Amém. Para mim é um prazer, pastor, estar aqui com ele. Dando esse culto, né, ao Senhor Jesus, nesse primeiro culto do ano de 2026, e agradecer a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor presidente, que sempre nos concede a oportunidade para estarmos adorando ao Senhor Jesus, e a todos da Rede Brasil, enfim, agradecer também a minha família, minha esposa Késia, meus filhos Gabriel e Pedro, que também sempre estão ligadinhos aí na Rede Brasil, e a todos os amados irmãos, também os irmãos do Templo Central, agradecê-los, né, ao pessoal, os irmãos da orquestra, coro e orquestra Doce Harmonia, que sempre também estão ligados aí na Rede Brasil, em toda a programação, e é sempre um prazer estar aqui. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Queridos, neste momento nós iremos orar. E eu quero que você, neste momento, feche seus olhos, se puder. Se puder, dobre os seus joelhos, porque nós vamos falar com o Rei. Vamos nos prostrar em reverência àquele que governa os céus e a terra, aquele que disse que não há outro Deus além dele. Ele mata e faz viver, fere e sara, e ninguém que possa fazer escapar das suas mãos. Ele diz, operando eu, quem impedirá? Ore comigo. Eterno Deus, Pai bendito, Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor domina os céus e a terra. Todas as coisas estão no teu controle, Senhor. Nada, absolutamente nada foge do teu controle. E assim sendo, depositamos a nossa confiança em Ti, porque Tu és Deus, como ouvimos aqui nesta noite, Senhor, e também nesta madrugada. Nos colocamos diante de Ti, entendendo, Senhor, que a Tua palavra diz que a porta está aberta para nós, o acesso está garantido, de modo que temos ousadia de entrar no trono da graça para falar contigo. Eu quero te apresentar os Teus filhos que enviaram áudio, Senhor, participando deste programa, fazendo os seus pedidos de oração, e eles o fizeram porque creem que o Senhor é poderoso para fazer. Senhor, quando ouço um pedido de oração, eu entendo que os Teus filhos fazem assim, porque creem no poder da oração,
E a tua palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que se bate se abre. E portanto, Senhor, nós clamamos a Ti. Quando Salomão inaugurou o templo, aquela casa, o santuário, o Senhor se revelou a ele como grande, dizendo que a oração que fosse feita naquele lugar, o Senhor ouviria, estaria atento. Ó Pai, eu te peço neste momento, trabalha, Jesus, trabalha. Contempla os teus filhos que estão necessitados agora de uma intervenção da tua parte, de cura, de milagres, de operações e maravilhas. Aqueles que precisam de milagres nos seus negócios, aqueles que precisam, Senhor, receberem curas divinas, aqueles que precisam, Senhor, de uma vitória na família, Senhor. Faz, porque o Senhor é poderoso para fazer. Deus, o teu poder vai além da nossa compreensão. O apóstolo Paulo disse que não temos como medir a altura, a largura e a profundidade do teu amor. João escreve de maneira a não mensurar este amor, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E assim, Senhor, fundamentado neste amor imensurável, nas tuas grandes misericórdias, como Jeremias escreveu, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Abrace a nossa alma, dê alegria, dê força, abençoa os teus filhos. No início deste ano, Senhor, eu te peço milagres, eu te peço vitória ao teu povo. Fica conosco, leva-nos em paz para os nossos lares. É o que te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia! Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E
estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Aleluia! Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados, não. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, aleluia, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar,